Quais são os processos assim, psicossomáticos que afetam esse processo da coluna? Eu queria antes retomar um pouquinho assim, todas essas perguntas, né, sobre o corpo, um corpo com a coluna bem posta, com uma postura boa, músculos alongados. Essa é uma busca de todos nós, né? Mas eu queria aqui retomar um pouquinho que esse corpo presente, né, esse corpo que habita a emoção da gente. Eu sinto as pessoas muito perdidas, por onde eu começo a cuidar do meu corpo, né? Coluna reta, onde que está minha coluna, como é que fica meu ombro, como é que eu respiro. Então, assim, eu queria retomar um pouco de que as pessoas estão muito desabitadas do próprio corpo, sabe? Eu falo que as pessoas estão usando o corpo como uma trouxinha que sai atrás da cabeça. Então, assim, quando eu falar de abordagem psicossomática, é que eu estou querendo colocar a vida nesse corpo. E vida nesse corpo... Prestar mais atenção nesse corpo. Essa percepção corporal, a gente rompeu com a nossa maneira de pensar e de viver. Então, o corpo, ele está como quase que uma roupa. E eu sinto no meu trabalho, já há muito tempo, até mesmo em prefeituras, centros de reabilitação, onde o número de pacientes é enorme, que você tem que dar uma informação rápida para ele levar para casa e durante a semana inteira. Entregar corpo para informação sobre o corpo. Então, eu acho que as metáforas, quer dizer, as comparações de que os pés são nossas raízes, de que a bacia é uma bacia mesmo, aquela que contém, aquela que reserva, que contém grande parte do volume corporal, né? Que a coluna é um tronco, os braços são esses galhos. As pessoas perderam o movimento básico. A criança, né, nenhum corpo vive sem tensão. E a criança, ela sabe usar essa tensão. Eu preciso de tensão muscular, senão eu caio, eu preciso, não tem como eu estar relaxado o tempo todo. Agora, que forma eu uso essas tensões, né? O bebê, primeiro ele constitui esse músculo anterior. A gente sabe quando pega um bebê. O bebê precisa desse arredondamento, que vai ser um primeiro gesto que vai dar os outros gestos. Então, quando ele vai se relacionar com o ambiente, com a mãe, o olhinho, vai usando outro grupo muscular, né? Só que isso nós já estamos falando de psicossomática. O corpo e a personalidade se constituem juntos. Então, um bebê redondinho, que depois olha, que depois pega o pé e a mão, que depois pega os objetos à distância, na verdade, está constituindo a sua própria personalidade. Então, eu vejo assim, dicas, não é dicas, mas assim, se eu tivesse que plantar uma semente hoje, conversando sobre corpo, sobre postura, é que a gente tem que se habitar novamente. Então, essa cadeira aqui, ela não é boa para mim. Então, se eu buscar meu pé no chão, né, se eu buscar minha bacia apoiada aqui, eu não estou nem pensando se a coluna está reta ou não. Mas eu sei que desse lugar eu posso sair para ir até aí, sentar perto de você. Vamos começar, Samira, tentar buscar um pouquinho da atenção das pessoas para isso. Até nós citamos que quando a gente disse, vamos falar sobre postura, todo mundo procurou se enquadrar. O que você diria para as pessoas começarem? Qual é o primeiro passo para elas se auto-perceberem? Eu acho que eu sempre falo isso com as pessoas que me procuram. Um enamoramento. Quer dizer, presta atenção, né? Antes de corrigir. Antes de querer arrumar a coluna, o ombro, respirar direito, porque acho que isso engessa mais ainda a pessoa. Assim, tá doendo tá doendo ali atrás. Mas onde que eu sinto que eu estou me apoiando em mim mesmo? Então, o primeiro convite, quem está nos ouvindo agora, é assim, como é que você está sentado aí? Você se sente bem? Você se sente pronto para levantar? Te dá a segurança para sair daí e ir até a cozinha? Porque é tão impressionante isso, as pessoas perderam o centro de gravidade no próprio corpo. Então, e eu vejo que a mudança corporal, geral, para a manutenção de um tratamento, depois de uma cirurgia ou antes da cirurgia, para uma atividade física, é reencontrar uma base no próprio corpo, o que não é fácil. O que eu estou falando não é fácil, né? Mas eu acho importante... deixar aqui que
existe a possibilidade de, antes de fortalecer, antes de alongar, um reabitar. Esse reabitar são formas simples de se imaginar como uma árvore, quando eu estou em pé, quando eu estou sentada, que existe uma estrutura muito larga que me sustenta, muito grande, né? Ao invés de eu pensar em arrumar meu pescoço lá em cima, olha o tamanhozinho daquilo lá. Primeiro, sente que tem uma estrutura maior que te sustenta quando está sentada. E deixa... se você se comunicar bem e sentar, eu estou olhando para você e apoiado em cima de uma bacia, já garante um alívio sobre a coluna. Óbvio que existem os casos patológicos, com dores, e que a gente vai ter que tratar. Existem formas diferentes do corpo que falam, né, do comportamento da gente. Eu acho que pegando esse gancho das crianças, né, na verdade, a postura é uma atitude psicocomportamental. A postura é isso. Para eu conquistar tarefas, realizar conquistas, né? E o bebê, ficou muito claro isso, né? O bebê precisa primeiro ser recolhido, depois ele precisa olhar, depois ele precisa pegar, né? E o adulto vive isso ao longo da vida dele, deveríamos viver. E uma criança hoje, ela não tem essa liberdade de se movimentar naquilo que o corpinho dela ainda está pedindo. Ela já está com aquela mochila grande, ela já está na escola um período muito maior do que ela gostaria, né? E a impressão que dá, eu queria até pegar esse gancho do ombrinho fechado do adolescente, que tem toda essa questão de crescimento, mas o quanto que aquele gesto não está dizendo também. As expressões, o corpo fala, a expressão, né? de Nós até dizemos isso no programa a timidez, a gente sabe da menina. Eu acho, é isso que eu ia comentar. Põe mama, tira a mama em cima de qual corpo? Qual que é a referência primeira, né? Antes de tirar e antes de colocar, essa percepção de como eu estou, né? Eu acho que quando tem uma má postura, a primeira situação é tentar identificar o que é essa má postura em mim. Assim, mas eu não gosto, eu não consigo, eu tento e canso, né? E antes de uma coisa, eu vejo assim, um menino, uma moça fechadinha, todo mundo fala, abre esse ombro, menino, estica essa cabeça. Você está se fechando. É difícil. Então, assim, se você fala, aproveita o enrolamento, fecha um pouquinho mais e tenta dar a sensação no próprio corpo de se autoescalar. Você sabe, a sensação, a bacia, ela é uma roldana mesmo. Então, tá com o ombrinho fechado, fecha um pouquinho mais. Agora, descobre que se você desenrolar a bacia, alguma coisa começa a acontecer por aqui também. É um jeito diferente de, eu não diria que é substituir, não, nada, Samira, mas dar uma primeira referência. Aquela imagem, você fez pedir para fazer aberto, para a gente mostrar aí que você estava... eu acho que é um bom exemplo que a gente pegar mais imagens dela aberta. O que não é muito típico, viu, Denise? Isso, não é muito típico isso. Assim, a gente sempre tende a dar uma postura mais centrada, mas eu gostaria de dar um certo dinamismo. Pega de frente. A bacia, ela é uma roldana, né? Ela é uma roldana, né? Então, se eu dou essa consciência de que existe movimento na bacia e ele muda todo o meu corpo quando eu me movimento, reverbera esse movimento para outras partes do meu corpo. Muda a respiração. Então, voltar ao dinamismo do corpo, voltar à percepção da maneira mais natural que o corpo se movimenta. Vai para o chão, agacha. Óbvio, não é com todo mundo. Quem está com dor, quem está com limitação... nós vamos mostrar que vários vai fazer isso, né? Acho que nós estamos falando de uma situação possível de explorar mais a percepção corporal. Eu acho que para linkar um pouquinho a possibilidade de explorar o movimento até em grupo, né? E quando acontece de usar essa mesma técnica com alguém com dor, com limitação, com medo. Então tem que ser muito dosado, porque quando eu falo de um movimento amplo, como eu falei da bacia, eu tenho um movimento quando eu vou fazer a pessoa levar atenção para a respiração. Então, deitada, respirando, tomando consciência daquela região próxima à dor, ou a minha mão próxima à dor, ou a mão dela próxima à dor. Então, o GDS, o método GDS, que é o nome da criadora, Godelieve Dennis Stroif, que elaborou, concebeu na década de 60 e 70 esse método. É muito difundido, né, aqui no Brasil. Aqui em Belo Horizonte, pelo menos, acho que a gente está vendo falar muito recentemente. É recente. Em São Paulo vi mais e aqui um pouco menos. Estou muito contente de estar aqui hoje podendo falar, porque eu vejo uma riqueza nesse método que é respeitar as características individuais. A via de acesso para eu chegar numa boa postura
é diversificada, porque aquele corpo se constituiu numa história diversificada devido à cultura, à genética, à educação, os modelos. Então, como que eu chego para proporcionar uma postura mais adaptada, mais flexível, mais harmônica? As vias de acesso são diferentes, né? Eu pego uma pessoa totalmente empinadona, que parece ser uma boa postura, mas pode estar desconfortável. E aí eu vou ter que trabalhar lá pelo tornozelo. Uma pessoa fechadinha lá, talvez eu tenha que começar pela bacia. Eu pego aquela forma amassadinha e tento resgatar o quanto aquilo foi importante. Isso tem a ver também com as dores irradiadas que a coluna pode provocar? Sim, a cadeia muscular faz... Sim, a cadeia muscular. Eu falo que é um efeito cascata, né? É uma cascata. O músculo é um instrumento que chama mais um tanto de outros instrumentos para dar aquele tom, aquele gesto, aquela forma. A Maria do bairro Boa Vista, ela está perguntando, levanto com muita dor na coluna todos os dias. Há uma maneira correta para pegar peso, para baixar? Por exemplo, eu pego muito balde. Vocês querem mostrar? Sim. Acho importante mostrar. Vamos mostrar então, pode mostrar. Eu acho assim... tudo bem. Pode ficar aí no local que você está, só sugerindo. Óbvio que se tiver dores no joelho, não vai conseguir fazer isso, mas o certo é descer com a coluna reta, né? E assim, a ideia de que se uma pessoa está com dor na coluna e de repente pode estar com dor no joelho, esse balde numa posição mais alta, entre pegar a água e colocar num local que ela não tenha que utilizar todo esse movimento que eu fiz, que há de ter boas articulações e força para voltar. Então, eu acho que é um pouco complicado, às vezes, assim, esse é o ideal, você não está usando a flexão e extensão da coluna pegando peso porque isso que força o disco, né? Isso dá uma sobrecarga muito grande no disco. Agora, se você puder adaptar e colocar esse objeto, né, com um balde de água no lugar que você faça menos esforço, melhor. Samira, o Rafael de Almeida... do bairro Cristina de Santa Luzia. Ele está perguntando, Samira, eu tenho cifose e lordose. Fui ao médico, ele me disse para mudar a minha postura. Só isso resolveria o meu problema ou eu teria que fazer uma fisioterapia? Acho que tudo isso que nós falamos, né? Passar por uma avaliação, buscar um ortopedista. Eu acho legal falar isso e não é porque o ortopedista está aqui, não. É porque precisa dessa troca dos profissionais entre o ortopedista e o fisioterapeuta, ter um diálogo, né, mais estreito mesmo. Ele disse se só postura resolveria. Isso. Eu, do jeito que a fisioterapia? Eu acho assim, buscando a fisioterapia, essa fisioterapia que vai buscar resgatar, primeiro eliminar a dor, dar segurança para explorar o movimento e conseguir realizar um mínimo de mudança aí no jeito de realizar sua atividade diária. Pés. Com tornozelos flexíveis, eu acho que quando a pessoa para com rigidez de joelho e tornozelo, ela já perde muito do acomodar o corpo no espaço. Então, sobre os dois pés, né? Tornozelos e joelhos, eu falo que é como se alguém assoprasse atrás do teu joelho, sente isso. Podendo transferir um pouquinho o peso de um lado para o outro, né? O bom é você estar sempre bem colocado sobre as duas pernas, mas se eventualmente você se pegar apoiando numa perna, dá um tempinho e transfira, sinta esse deslocamento no espaço. Acho que eu poderia contribuir agora com essa dica, assim, pés bem enraizados no chão, mas com essas hastes um pouco mais flexíveis. E a sua última fala qual é, para as pessoas prestarem bastante atenção? Eu acho que volte a habitar o próprio corpo, se perceba, né? Se perceba antes de querer corrigir. Primeiro, decante, eu falo que é como o açúcar, quando a gente mexe o açúcar na água, eu preciso decantar. Ótimo.